Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje o nosso segundo vídeo do canal No Controle da Obra. No vídeo inaugural, nós combinamos de conversar sobre os 3 principais problemas que a gente tem visto nas nossas obras, que a gente tem visto nas obras no Brasil afora, que tem trazido desvio de prazo aos nossos projetos. É bem importante falar que, como a gente fala aqui para um público bem amplo, a gente fala desde o cara que está fazendo obra residencial, obra comercial, o cara que está fazendo obra, que está mexendo com incorporação, obras de infraestrutura. Então, esses 3 que a gente vai elencar são os principais, são aqueles que via de regra, são responsáveis por algo em torno aí de 80% dos desvios de prazo que a gente tem visto. Mas vai ser legal escutar as contribuições de vocês, deixe nos comentários, vamos discutindo, que eu quero também escutar as razões, o que vocês têm enxergado dentro dos projetos de vocês. Via de regra, nós vamos começar com o primeiro problema, gente, que não poderia ser diferente. O primeiro problema é um escopo mal definido, né? E escopo mal definido, quando a gente fala de obra, basicamente nós estamos falando de problema de projeto, né? E aí, dentro desses projetos, dentro desses problemas de projeto, eu vou dar uma subdividida aí para poder pontuar. Primeiro é o seguinte, isso é mais comum em obras residenciais e obras comerciais de pequeno porte, né? Que o cliente ele faz só o projeto de arquitetura, né? Aí lá na arquitetura estão marcados os pontos hidráulicos, pontos elétricos, os equipamentos de climatização, mas ele não faz os projetos de engenharia, né? É um escopo mal definido. Então, na prática, a gente vai levar, nesse caso, algumas decisões vão ser levadas para dentro do canteiro, gente. Isso é que a gente tem que evitar, né? Porque quando eu levo decisão para dentro do canteiro, eu estou falando o quê? Eu estou falando de aumento do risco do nosso projeto. E estou falando de uma tendência de aumento de prazo e uma tendência de aumento de custo. Essas decisões elas têm que ser pensadas antes. E lembra que eu falei lá no primeiro vídeo da gente assumir os nossos papéis e as nossas responsabilidades? O cliente ele é leigo ou ele é semi-leigo, dependendo do ambiente onde você está. E é papel nosso conseguir mostrar para o cliente as vantagens que ele vai ter com os projetos executivos de todas as disciplinas. Não é porque nós estamos fazendo projeto, porque eu quero que a obra seja mais fácil, porque para mim isso vai ser melhor. Não é nada disso. Aí a capacidade nossa como gestor, a habilidade que a gente tem que desenvolver, a nossa empatia, a nossa resiliência, a nossa capacidade de mostrar para o cliente que isso vai fazer com que a obra dele não simplesmente seja mais rápida, porque vai ser comum o cliente dizer, é mais rápido, mas eu quero mais barato. E aí mostrar para ele que com os projetos detalhados vai ser mais rápido e vai ser mais barato para ele. Esse aí é um ponto muito importante, pessoal. A gente tem que dividir o sonho com o cliente. O sonho pode ser uma casa nova, pode ser uma loja que o cara é uma obra comercial, a abertura de um novo ponto de trabalho, uma obra industrial, uma nova planta, precisa viver o sonho do cliente. Você está mostrando para ele que você precisa dos projetos, não é para resolver o problema seu, mas é para apoiar na solução, na implementação de um projeto que é o sonho dele. Então é a nossa capacidade que está aí. Então não é culpa do cliente, nós que temos que ter a habilidade de mudar esse jogo. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando o cliente tem os projetos de engenharia completos. Faz arquitetura, faz engenharia completa, mas aí falta o quê, pessoal? Falta compatibilização. Isso é muito importante. A gente sabe que tem alguns setores que já estão mais evoluídos com isso. Por exemplo, a incorporação hoje já trabalha com BIM, né? Algumas obras comerciais e industriais. Quanto maior o porte, maior a capacidade das empresas de compatibilizar. Então, assim, é muito importante que seja feito. Você não faz no BIM? Cara, isso não é desculpa para não compatibilizar. Vai lá no CAD, superpõe as disciplinas, veja as interferências, veja problema de pé direito, se eu tenho eletrocalha passando com linha frigorígena, se eu tenho tubulação hidrossanitária passando por ali. Isso pode ser feito no CAD, não preciso do BIM para isso. O BIM é uma evolução, é um caminho sem volta, é excelente, mas se você ainda não está nessa pegada, não é por conta disso que você tem
tem que deixar de fazer. Pode ser feito no CAD sim. Então, às vezes, o cliente tem os projetos, mas eles não estão compatibilizados e ele carrega problema para a obra. Se carrega problema para a obra, carrega solução que tem que ser dada em canteiro. Aí eu volto de novo para o risco. Volto de novo para a tendência de desvio de prazo, para a tendência de desvio de custo. E vou falar mais uma, mas essa terceira, ainda voltada para os projetos, tem muito a ver com obra industrial. Né? Quem tá nas indústrias aí, Brasil afora, sabe o que é você pegar um projeto sem um mapeamento de underground. Né? Underground, para quem não está habituado com essa terminologia, é tudo que eu tenho embaixo da terra, né? Tudo que eu tenho de utilidades dentro das indústrias passando ali embaixo. E aí você começa a escavar e aparece uma utilidade que não estava previsto e para tudo, tem que parar. Porque, na verdade, você imagina uma interferência com alguma utilidade de gás ou de qualquer outra coisa que seja dentro da indústria. Não pode. Na verdade, então, ter a necessidade de realmente ter um underground super bem definido. Então, esse aí muito voltado para a turma que está aí dentro de área industrial. Então, o primeiro grande erro problema com projeto, gerenciamento de escopo, projetos mal elaborados, compatibilizações não feitas, underground não entregue. E vamos para o segundo. O segundo, gente, volto a falar da importância da gente assumir as nossas responsabilidades. Isso parece que eu vou falar que não acontece, mas acontece, gente. O cliente pediu o planejamento, a empresa foi lá, a equipe de engenharia fez um cronograma, fez um planejamento de tempo, eventualmente fez alguma coisa a mais que o cliente pediu dentro do plano de projeto, um plano de aquisições, seja o que for. E sabe o que acontece na sequência, gente? Esse plano do projeto ou esse cronograma, seja o nível de detalhamento que o cara fez, foi para a gaveta. Isso, gente, é inadmissível. Inadmissível. Nós temos que mudar, nós temos que virar o mindset dessas empresas, desses profissionais, nós temos que fazer acontecer o nosso planejamento. Então é um problema seríssimo quando isso mostra, nesses casos, que a cultura do planejamento ela não está entranhada, ela não está no sangue, e ela tem que estar. Né? Então, assim, quando o cara faz o planejamento só a pedido do cliente, isso aí é responsabilidade nossa, nós que temos que fazer, não é culpa de ninguém. Nós como gerente de projeto, como gestores de obra, temos que virar esse mindset. Nós temos que a cultura do planejamento que está entranhada na gente. E o terceiro grande erro é o seguinte, pessoal, a alta gestão da obra, a alta gestão do projeto tem que estar envolvida em todas as atividades de monitoramento e controle. Não adianta você fazer um plano de projeto incrível, um cronograma bem feito, um plano de aquisições bem detalhado, uma planilha orçamentária muito bem posta, gerenciamento de risco, calendário de reuniões com as comunicações muito bem definidas. Se na hora que a equipe de planejamento for a campo e apontar os desvios, a alta gestão da obra não tiver totalmente comprometida com esses resultados, sabe? Com as ações que vão ser tomadas, com um plano de correção. Então, eu preciso de é fundamental que a alta gestão da obra esteja totalmente empenhada nas ações de monitoramento e controle. Isso é fundamental. Tá? Não adianta só ter um time de planejamento competente, você fazer as aferições, sejam elas diárias, sejam elas semanais. Isso vai depender muito do tamanho do seu projeto, mas o mais importante é a efetividade dessas ações. E isso passa pela alta gestão da obra, vestir a camisa, entender a importância disso. Então, com isso, a gente fecha, para mim isso é super importante, tá? A gente fecha com isso aquilo que eu chamo dos 3 principais problemas. Então, primeiro, um gerenciamento de escopo mal posto, quando a gente tem os projetos, problemas ligados ao projeto. Segundo, quando a gente tem um cronograma que a turma faz para o cliente, bota na gaveta, isso não existe. E terceiro, a participação efetiva da alta gestão da obra nas etapas de monitoramento e controle. Eu quero escutar de vocês também. Contem aí os principais problemas que vocês têm visto nos canteiros de vocês e vamos virar esse mindset do mercado. Nos próximos dias aí, nós vamos começar a trazer as lives com alguns dos principais gerentes de projeto desse país para a gente poder começar as nossas discussões. Então é isso aí, por hoje era isso.
Forte abraço, galera. Até a próxima.